Opa, suave, sou Haruki Unamashi e tenho uma pergunta pra você. Você já leu Arte da Guerra? Esse livro aí? Não? Então relaxa que eu vou fazer um resumo e falar um pouco sobre ele. E se você já leu, problema teu, tu vai ter que ver esse vídeo de qualquer forma. Arte da Guerra, escrito 500 anos antes de Cristo por Sun Tzu, um grande comandante da sua época. Para tu ter uma ideia de quanto ele foi valorizado, o próprio imperador de Wu daquela época viu seu grande potencial, lendo seus 13 capítulos, assim criando uma das histórias mais clássicas do autor. Sun Tzu foi desafiado pelo imperador a treinar 180 mulheres, e assim o fez, ganhando um grande respeito pelo imperador de Wu. Mas afinal, do que o livro A Arte da Guerra fala? A guerra é um campo perigoso, onde a vida e a morte, a ruína e o sucesso são decididos. Portanto, devesse ser estudada nos mínimos detalhes. E um deles, ou melhor, 5 desses detalhes, são influência moral. Entende-se a harmonia entre o povo e os seus dirigentes, podendo levá-las ao caminho da vida ou da morte, porém sem medo algum. Clima, correlação das forças naturais, frio invernal ou calor estival, bem como a condução das operações militares em conformidade com as estações. Terreno, entende-se as distâncias e se o espaço é bom ou ruim, fácil ou difícil para se conquistar, se é aberto ou apertado e etc. Quais as suas hipóteses de vida ou de morte. Comando, demonstra os atributos do general: sabedoria, sinceridade, humanidade, coragem e exigência. Sabedoria, reconhecer o ambiente dos seus. Sinceridade, os seus acreditarão em você. Humanidade, amará, reconhecerá e apreciará cada um dos seus. Coragem, alcançará as vitórias que terá oportunidade sem hesitação. E exigência, os seus serão disciplinados, respeitando-o e temendo-lhe as punições. Doutrina, em resumo, organização, controle e distribuição, sendo capaz de ver o que precisam para a guerra. Além desses 5 fatores, Sun Tzu fala também sobre conhecer seu inimigo, tão bem quanto a ti mesmo. Você não conhece sua tropa e a tropa inimiga? Certamente perderá. Porém, se conhecer sua tropa e a tropa adversária, ganhará. Nesse capítulo, Sun Tzu fala principalmente que guerras longas desgastam as tropas, recursos e o Estado, de ambos os lados. Então ele aconselha ser rápido, afinal o objetivo da guerra é a vitória. Afinal, o general está com o destino do povo e da nação nas mãos. A maior habilidade da guerra não é a força bruta, mas vencer sem lutar. Se conhece de verdade seu exército e o exército inimigo, certamente saberás o que pode e não pode fazer. Mas afinal, como ganhar sem lutar? Isso depende do quão poderoso você é perante o inimigo. Se estiver em um número maior, cerque eles. Porém, se tiver em igualdade de força, entre em combate. Mas se estiver em menor número, recuem. Saiba a hora de recuar, senão estará desperdiçando vidas e recursos. Aqui, Sun Tzu traz 5 circunstâncias interessantes. Aquele que sabe a hora de combater e quando sabe que não poderá vencer. Aquele que, servindo-se dos grandes ou das pequenas forças, entende como se obter a vitória. Aquele que consegue focar em uma coisa só se tornará vitorioso. Aquele que é prudente e espera um oponente imprudente, certamente ganhará. Aquele cujos generais são hábeis e possibilitados de agir sem interferência será vitorioso. Primeiro, se torne invencível, para depois procurar a oportunidade de vencer. Mas como fazer isso? Bem, se você sabe que ainda é vencível, foque na defesa. Quando o inimigo mostrar-se fraco, então busque a vitória atacando-o. Mas isso se estiver com força abundante, para não ter chance de perder. Os elementos da arte da guerra são: primeiro, noção de espaço, depende do terreno. Segundo, avaliação das quantidades. Terceiro, os cálculos. Quarto,
as comparações. Esses três são complementares, a quantidade para os cálculos, para assim comparar. Antes do inimigo se movimentar, calcule sua rota, se haverá desvios ou não, a quantidade de homens e suas armas, e então se compare, para ver, quinto, se há possibilidade de vitória. Reger um exército de poucos é a mesma coisa de reger de muitos. Depende da organização. Assim também é como controlar muitos ou poucos. Só que daí depende da formação e sinais. Na guerra, saber o momento certo de dar o bote final, a força extraordinária, é extremamente necessário. Afinal, se seu exército for mal conduzido, é a mesma coisa que jogar um peixe para morrer fora d'água. Serve de nada. Aqui Sun Tzu diz sobre tirar seu inimigo da sua zona de conforto. Como? Se ele está saciado, faça ele ficar com fome. Entendendo os pontos fracos do seu inimigo, poderá concentrar-se nesses pontos, fazendo eles se dividirem. E se eles se dividirem, vocês terão mais vantagens, pois onde eles tentarem defender, você ataca o outro ponto. E se tentarem defender tudo de uma vez, todos os lados ficarão enfraquecidos. Entenda seus pontos fortes e fracos. Sabendo deles, poderá planejar formas de como vencer seu inimigo, mirando nos pontos fracos dele, sem que ele mire nos seus. E se mirar, você estará preparado. Seja como a água que se molda conforme o seu ambiente. O fator mais difícil de ser dominado é a movimentação da tropa, pois isso depende da comunicação, da disciplina e da clareza da ordem/objetivo. Se houver erros de comunicação, logo a chance do fracasso aumenta. Mas além disso, há uma coisa muito importante nisso tudo. Marchar sem parar fará seu exército cansar. Quanto mais longe for sem descansar, menos tropas você terá. Saiba dos fatores favoráveis e desfavoráveis durante a guerra, e esteja preparado para todos eles, pois não se espere que o inimigo não virá, deixando sua guarda baixa, mas sim, fique mais invencível, esperando por onde ele pode vir. Esteja pronto para quaisquer situação. Esteja atento ao seu ambiente, observe cada detalhe para evitar armadilhas, mas além disso, calcular estratégias. Observe seu inimigo também e quando abrir uma brecha, avance. Algumas observações que achei interessante. Se seu inimigo vir uma brecha de atacar e não atacar, é porque está cansado. Quando o adversário emprega um emissário com muitas justificativas, é porque quer uma trégua. Quando os carros ligeiros saem primeiro e vão para as alas, se aprontam-se para atacar. Os 6 tipos de terreno a serem observados. Acessível. Ambos os lados têm facilidade de entrar. Quem acessá-lo primeiro terá vantagens. Traçoeiro. Se a entrada é difícil e a saída é fácil, está num terreno desvantajoso, já que, de fato, pode acabar com seu inimigo com vantagem, porém se não conseguir fazer isso, fugir não será uma opção eficiente. Irregular. Ambos os lados têm dificuldade de entrar, então cuidado para não entrar em uma rascada. Apertado. Aquele que entrar nesse terreno primeiro e construir suas barreiras terá vantagem, e caso não tenha sido você que conseguiu chegar primeiro, nem tente confrontar. Mas se eles ainda estiverem construindo, ataque-o. Profundo. Ocupe posições vantajosas e espere o inimigo. Distante. Se há uma distância de um inimigo de força igual à nossa, difícil será provocá-lo. Por isso, é de suma importância que o general saiba usufruir deles, sem escolher um terreno desfavorável a nós. Mas além disso, a relação do general com as tropas, se as tropas forem inúteis e o general for eficiente, de nada servirá. O mesmo, o contrário. Porém, se o general tratá-los como se fossem seus filhos, e eles forem eficientes a ele, certamente será mais eficiente. Mas, mesmo assim, se não conhecer o seu inimigo e o terreno, não terá 100% de vitória, apenas metade. Mesma coisa se conhecer o inimigo, mas não conhecer o resto, e assim por diante. Porém, se conhecer o inimigo como a ti mesmo, saber da capacidade do seu exército
e usufruir do terreno que se encontra, ganharás, sem dúvida. Os 9 tipos de terreno do exército. Dispersivo, quando o senhor feudal combate no seu próprio território. Portanto, não combata em terrenos assim, unifique seu exército. Fronteiriço, curta penetração em território inimigo. Não demores nesse terreno, mantenha as forças bem juntas. Chave, quando para ambos os lados é vantajoso, não ataques o inimigo ocupando o terreno-chave. Apresse a retaguarda. Comunicante, quando para os ambos os lados é acessível, não permita que suas unidades se separem. Preste atenção nas defesas. Focal, quando um estado está cercado por outros 3, estabeleça alianças com os estados. Fortaleça as alianças. Perigoso, quando adentrou profundamente no território inimigo. Saqueie. Assegure linhas contínuas de abastecimento. Difícil, quando onde se encontra o deslocamento das tropas é árduo, seja rápido, apresse-se para as estradas fora. Cercado, se o acesso é apertado e a saída tortuosa, seja em maior ou menor número, invente manobras, bloqueie acessos e saídas. Mortal, terreno onde a única saída é lutar corajosamente. E além disso, se assegure de que o inimigo não consiga prevê-lo. Ataque o fogo no momento certo. O timing na guerra é importante. Se errar, perderá tempo. Um general não deve comandar enfurecido. De nada adianta alguém que não vai pensar direito, principalmente alguém que está prestes a colocar seu estado em risco. E no último capítulo, fala muito sobre informação e poder, que se adquiria através de espiões que pegavam informações, sendo o soldado mais íntimo do general. Mas cuidado com os espiões inimigos também. Fique atento e se achar, execute-o. Existindo 5 tipos de espiões. Nativos, espiões inimigos da própria terra que nos servem. Externos, espiões oficiais inimigos que nos servem. Duplos, espiões inimigos que nos servem. Dispensáveis, são aqueles que dão informações falsas. Vivos, aqueles que voltam vivos com informações. Para a conclusão desse vídeo, eu decidi fazer de um jeito mais específico. Em vez de escrever uma coisa no roteiro, preferi apenas botar para gravar eu refletindo sobre o assunto. Olha só, se você parar para pensar bem, o livro A Arte da Guerra dá para ser usado em vários contextos, mas eu quero me aprofundar em 2 em específico. Cara, já parou pra pensar o quanto esse livro é bom para empreendimento? Cara, ele literalmente fala sobre você conhecer o teu inimigo como a ti mesmo, os seus tão bem como você mesmo também, o terreno. Cara, isso é basicamente lidar com pessoas. Se você conhece a sua equipe e conhece a concorrência, cara, se você sabe o que vocês são capazes e o que eles são capazes, o terreno, o que você tá buscando, cara, você vai conseguir uma hora ou outra, tá ligado? Você tem o alvo. E isso é... caramba, né, mano? É um negócio surpreendente esse livro, sinceramente. Eu admito que já pensei nessas coisas, a maioria das coisas, tipo, já passou pela minha cabeça, mas teve muita coisa específica que eu achei muito interessante. Por exemplo, aquele negócio do... se o inimigo ele acha uma brecha pra atacar, mas não ataca, é porque tá cansado. Cara, é uma coisa realmente de verdade, assim. E você só para pensar quando você ouve isso. É interessante, tá ligado? É um negócio diferenciado mesmo. Eu recomendo vocês lerem, porque eu cortei muita coisa do livro. Tipo assim, eu dei um resumão e só peguei o que eu achei interessante e importante de falar. Então tem muita coisa que eu não falei do livro. Mas além do empreendimento, dessa parte mais, como fala, econômica, vamos dizer assim, empresa e tal, tem a parte psicológica, porque, cara, é para pensar que se você se conhece e conhece os seus defeitos, suas fraquezas, sabe onde você é fraco e onde você é forte, cara, você já tem, tipo, tudo na mão para poder evoluir. Pra poder falar assim,
pô, mano, eu sei isso aqui, eu não sou muito bom nisso aqui e tal. E vai em frente, assim. Cara, é um negócio bizarro, velho, esse livro. Sinceramente, é um livro muito bom. Eu queria ter tido mais tempo, porque eu li meio correndo pra fazer esse vídeo, mas é um livro muito bom. Se você tem a disposição, a disponibilidade de ler ele e tem como comprar ele, eu recomendo muito. Parece até que eu tô fazendo marketing do livro, né, mano? Sendo patrocinado pelo livro.